Bem-vindas e bem-vindos, se for o caso, a mais um vídeo. Hoje trago um assunto bem pertinente, bem complicado de gerir. Vou falar nos invasores invisíveis. O que é que são estes invasores invisíveis? Então começo por te fazer aqui algumas perguntas. Se já alguma vez sentiste algo dentro de ti a controlar aquilo que comes? Sei lá, às tantas da manhã tens uma fome descomunal e sais da cama para ir ao frigorífico buscar comida. Ou sentes uma necessidade gigante, urgente de comer um doce, uma vontade repentina daquele bolo, ou de comer, aquele pão com aquela farinha branca, até te vem assim um cheiro. Então, e se eu te dissesse que essa situação pode não ser fraqueza tua, nem fome, pode simplesmente ser esses invasores silenciosos a controlarem a tua vontade de comer? Eu sou a Margarida, eu sou farmacêutica e terapeuta integrativa há 30 anos, com 30 anos de experiência, e hoje vamos falar de um tema que a medicina convencional raramente aborda com a seriedade que ela merece, na minha opinião. Vamos falar de vermes, de parasitas intestinais e de parasitas em qualquer parte do nosso corpo. E o impacto, repito, silencioso, que eles têm na tua saúde, na tua qualidade de vida, no teu bem-estar. Então, nesta primeira parte, eu vou dividir este trabalho em dois vídeos, porque senão ficava muito extenso. Então, na primeira parte, nós vamos perceber quem é que são estes invasores, como é que eles chegaram até nós, ou nós até eles, não sei quem é que veio primeiro, já te digo. Como é que o teu corpo sinaliza a presença deles? Como é que nós podemos saber se temos ou não? E porque é que deixámos de combater estes invasores ao longo do tempo, hum, para entendermos melhor aqui todo este conjunto de situações que nos levaram a uma situação extrema de parasitas a nível do nosso corpo. Então, eu vou-te perguntar, há quanto tempo achas que os parasitas existem no planeta Terra? Eu vou-te dar um número. E se calhar é melhor te sentares, é melhor, porque senão és capaz de cair. 600 milhões de anos. E nós, aqui, desde que surgiu o Homo, não é o Homo sapiens, que é o nosso momento evolutivo atual. Antes, quando os homens eram bem mais rudimentares, nós estamos aqui há 2,5 milhões de anos, ok? E eles há 600 milhões de anos. Estás a ver a diferença? É muita. Ou seja, estes parasitas já existem no planeta Terra há muito mais tempo do que nós humanos. Então pensa no que é que isso pode significar. Eles tiveram milhões de anos de evolução antes de nós. E quando nós chegámos, já eles cá estavam. E o que é que eles fizeram? Começaram-nos a estudar. Enquanto nós estávamos aqui a tentar nos adaptar ao planeta, eles já nos estavam a estudar, porque eles já estavam cá implementados havia muito tempo. Ok? Se nós compararmos a energia, o pensamento deles, a inteligência, a um nível de uma pessoa já adulta, e a nossa é ao nível de uma criança acabada de nascer. Temos uma diferença abismal, ok? Então a inteligência deles é antiga, é silenciosa e é devastadoramente eficaz em relação ao nosso corpo. Vou-te contar mais. Eu estou a falar, é a minha opinião
tu podes investigar e teres outras fontes e ver outras opiniões. E eu considero que fazes muito bem se o fizeres. Não tens que acreditar no que eu te estou a dizer. Esta é a minha experiência e a minha sabedoria com muitos anos de estudo. Os parasitas, eles, do ponto de vista evolutivo, eles são mais inteligentes que nós. Não porque eles tenham capacidade de pensar, mas porque eles dominam a arte da sobrevivência, de um modo que nós ainda não conseguimos fazê-lo. Então vou-te dar aqui uns quantos exemplos que vão ser muito elucidativos para perceberes o que é que eu estou a dizer. Os parasitas, eles conseguem suprimir o nosso sistema imunitário. Como é que eles fazem? Eles produzem substâncias que vão camuflar o corpo deles de forma a que o nosso sistema imunitário não os detecte dentro de nós. Entendeste? Ou seja, eles arranjam com uma capinha algo para os camuflar e o nosso sistema imunitário não os reconhece. Não percebe que eles estão ali, que são um corpo estranho. E, portanto, não atua contra eles. O nosso sistema imunitário fica muito sossegadinho. Para além disso, eles imitam a produção de proteínas humanas. E quando fazem isso, eles impedem que o sistema imunitário os detectem. Depois, para ter o que precisam, manipulam os nossos comportamentos e os nossos desejos alimentares. O que é que eu te disse de início? Quando sentes a compulsão de comer o que quer que seja, ok? Tem a ver com os desejos deles, tem a ver com aquilo que eles querem comer, ok? E para além disso, eles comunicam entre si através de sons, roncos na barriga. Se te aproximares de uma pessoa que tem parasitas e tu também tiveres, garantidamente, se houver silêncio, tu vais ouvir eles a roncarem, a barriga a roncar, e tu pensas assim: aquela pessoa está com fome, ou eu estou com fome. Não, são eles a comunicarem. Eles comunicam através de som e por sinais químicos. Para além disso, com o tempo, eles foram adaptando-se aos químicos que nós ingerimos, nomeadamente aos medicamentos para a desparasitação, e eles deixaram de funcionar. Esses medicamentos deixaram de funcionar. E agora vou-te dizer um exemplo que para mim é impressionante. Quando eu estava a estudar isto e que encontrei esta situação, eu achei assim uma coisa fora de órbita completamente. Então, existe um parasita que é o Toxoplasma. Este parasita, ele infecta os ratos. E para ele se disseminar, ou seja, para ele contaminar outros seres, ele precisa de ser transportado pelo rato até às próximas vítimas, nomeadamente dos gatos. Então, o que é que ele faz? O rato tem medo do gato. O rato foge do gato, certo? Então, o que é que este toxoplasma faz? Este parasita. Ele segrega substâncias que manipulam o cérebro do rato de forma a que o rato deixe de ter medo do gato. E o que é que acontece ao rato se ele não tiver medo do gato? O rato vai ter com o gato. E o que é que o gato faz? O gato come-o. E o que é que esse parasita faz no intestino do gato? Começa-se a desenvolver e sobrevive e continua a viver noutros seres. Imagina esta situação. Para mim, achei completamente fora da caixa esta situação, mas é o que acontece. Estima-se que de 30 a 50% da população mundial tem parasitas. Isto é uma estimativa, pode ser mais, pode ser menos, duvido que seja menos. Pode ser mais, acho eu, na minha opinião. Há estudos que associam os parasitas a alterações de personalidade, tal como ele fez com o rato, que deixou de ter medo do gato, ok? Quando estão no nosso corpo, eles também podem alterar a nossa personalidade, tornar-nos irritados, tornar-nos resmungões, tristes, depressivos, o que seja.
Ele também eles têm capacidade de provocar impulsos de vontades de comidas, porque eles precisam de algumas substâncias e provocam isso para terem essas substâncias. E portanto, temos aqui, isto é feito a nível químico, não é? Eles que segregam substâncias para se camuflarem dentro de nós, para nos causarem impulsos, compulsões, vontades de alimentos e para obterem outras coisas que eles precisam. Ok? Se eu estiver depressiva, se calhar apetece-me comer chocolate com açúcar. E eles gostam do açúcar. Tudo o que são alimentos que são tóxicos para nós, eles amam. É disso que eles vivem. Então, num contexto social, ao longo do tempo, temos vindo a perder esta vontade, este conhecimento de fazer desparasitação anualmente. Isto fazia-se de forma familiar, com substâncias naturais e normalmente fazia-se umas 2 vezes por ano, normalmente na mudança de estação. As tuas avós, bisavós e as minhas, elas faziam isso e passaram esse conhecimento às gerações futuras. Mas quando entrou a indústria farmacêutica e a medicina como ela existe agora, isso perdeu-se. Concordas? Perdeu-se completamente. Nunca mais ninguém ouviu falar em retirar parasitas do corpo. Desparasita-se o animal de estimação, às vezes desparasita-se as crianças e os parasitas são lá daqueles países pobres, daquelas pessoas que vivem em condições miseráveis, que não têm esgotos, nem água canalizada. Não, isso agora, ao nível de higiene que nós temos, o nível de higiene que nós temos, não é necessário fazer desparasitação. Erro completo e absoluto. Hoje é uma realidade. A maioria das pessoas não faz desparasitação. E os parasitas vivem felizes e contentes no teu corpo. Eu sei o que é que eu estou a falar, isso é o meu trabalho. E conto-vos que eu tinha aqui no ombro um altinho. Tinha um altinho aqui no ombro. Fui ao médico e o médico disse-me: Margarida, não te preocupes, que isso é um quiste sebáceo. Aquilo movia um bocadinho, quando ele mexia, não me doía, não sentia absolutamente nada. Estava ali um altinho, ponto. E quando eu comecei a estudar as terapias naturais e a aplicar em mim para ver o efeito que tinha, porque tudo aquilo que eu ensino eu já fiz, eu já apliquei em mim, o que é que aconteceu? Isto começou no momento em que eu estava a fazer desparasitação, isto começou-me a doer. Depois de me doer, começou a inchar como se fosse uma borbulha gigante, encheu-se de pus e saiu uma porção de pus dali. O que é que eu tinha naquele altinho? Um parasita na minha pele. Um parasita. Simples assim. Porque não pensem que os parasitas estão sossegadinhos no nosso intestino. Não. Eles multiplicam-se ali porque é um ambiente que tem sujidade que eles gostam. Mas eles depois vão passear para outros sítios, para o cérebro, para o fígado, para o pâncreas, para o intestino, para a pele. Eles alojam-se em qualquer sítio, ok? Então, os parasitas, como é que nós podemos apanhar os parasitas? Como é que eles aparecem no nosso corpo? As fontes principais são verduras mal lavadas, carne crua, o bife tártaro, o presunto, carne crua ou carne mal passada, como a picanha, que é servida ali toda cheia de sangue, carne mal passada, os parasitas que estão na carne, nos animais, vão desenvolver-se em nós, se encontrarem um bom ambiente para isso, ok? Então, estas são as fontes mais normais deles aparecerem. Os vegetais mal lavados, a carne que está com parasitas que os animais apanham também. Água.
ok? A água também pode sofrer contaminações, nomeadamente com coliformes fecais. Ou seja, se a água que nós estamos a beber está muito perto de uma fossa ou tem contaminação, de fezes de algum animal, pode trazer parasitas também. E depois os animais domésticos, especialmente aquelas pessoas que não desparasitam os seus animais domésticos, podem apanhar parasitas deles, ok? E, obviamente, que ajuda muito um sistema imunitário enfraquecido. Com o stress que nós vivemos, uma alimentação fast food, com comida plástico, com comida, os macos da vida, com comida que não é boa, que não é nutritiva, que tem uma série de óleos e de coisas que não são boas para nós, ok? Então, isso tudo vai ajudar a que os parasitas se instalem, perdão, no nosso corpo, ok? Vou só aqui beber um bocadinho de água. Está muito calor aqui hoje. Não sei como é que está aí, mas aqui está muito calor. Então, existem vários tipos de parasitas. Eu não, este tema, eu não quero aqui estar a falar-vos muito, porque é uma coisa que vocês depois podem pesquisar e verem os nomes e tudo. Mas eu vou citar aqui os helmintas, os protozoários e os ectoparasitas. Eles têm comportamentos diferentes, são de grupos diferentes. Uns causam mais problemas intestinais, outros causam mais fadiga, mais cansaço, outros afetam mais a pele, ou outros afetam mais os nossos órgãos vitais, como o fígado, o cérebro, o pâncreas, o intestino, ok? Pronto. Eles são de diferentes famílias e atuam de forma diferente. Mas o que torna aqui assustador os parasitas não é o seu tamanho. É a inteligência que eu vos mostrei de início, que eu contei a história, como é que eles se camuflam dentro do nosso corpo para não serem detectados pelo sistema imunitário. Eles alteram, para além disso, alteram o nosso microbioma intestinal, o ambiente intestinal, para sobreviverem melhor, para garantirem aquilo que eles precisam, os seus desejos. Normalmente, as compulsões alimentares verificadas quando as pessoas têm parasitas é em relação ao açúcar, às farinhas refinadas, farinhas refinadas é as farinhas mais brancas, ok? Que não têm a parte do integral, não têm o grão inteiro, têm o grão descascado ou os produtos processados pela indústria, que são produtos muitas vezes que usam óleos refinados, açúcar refinado, sal refinado, que são tudo, se vocês repararem na palavra que eu estou a usar, finado. O que é finado? É um morto. Portanto, estas substâncias, elas não têm nada de bons nutrientes para nós. Estão mortas, ok? Então, o que vai acontecer é que estes alimentos é o que eles vão querer comer. Para além disso, tudo o que tem a ver com ahm, herbicidas, pesticidas, os conservantes, todos os conservantes que usamos, o ar que a gente respira, os metais pesados que são largados pela indústria no ar e que nós depois respiramos, eles amam, adoram. Tudo o que tem a ver com tóxicos é o que o parasita mais gosta. Logo, se vocês pensarem um bocadinho, o que é que acontece? Pessoas mais intoxicadas vão ter mais parasitas. Por exemplo, eu, quando estou a fazer as desintoxicações dos meus grupos no programa Intestino Saudável, ou nas mentorias individuais, eu vejo que as pessoas que têm mais toxicidade, na semana que a gente está a fazer desintoxicação de parasitas, essas são as pessoas que estão a sofrer mais. E quais são os sintomas? Irritadas, rabugentas, intolerantes, sem paciência, com dor de barriga, com gases. Uns ficam com obstipação, outros ficam com diarreia. É normalmente a pior semana para toda a gente, porque as pessoas estão extremamente intoxicadas e não fazem ideia. Eu quero te mostrar, vou só aqui buscar uma imagem, compartilhar aqui uma imagem
com vocês para vocês verem. Isto foi enviado, não é isto. Peço desculpa, mas era a imagem errada. Ok, vamos ver se agora compartilhar. Não. Então, já percebi porquê, porque elas estavam sobrepostas às imagens. Então, esta imagem que vocês estão aqui a ver, esta imagem aqui, são parasitas que apareceram numa aluna minha que fez desparasitação. Como vêem, estão aqui dois seres já bem grandinhos e aqui no fundo estão mais. Isto apareceu na sanita desta cliente. E depois de ficar surpreendida, que até mandou aquele bonequinho ali surpreendida, ela mandou uma foto para eu ver e para lhe confirmar se realmente aquilo era um parasita. E eu posso vos dizer, aquele tinha, sei lá, uns 10 centímetros. Eu já vi num grupo de estudo que eu tenho com colegas meus, um colega meu teve um cliente que tirou um parasita com 1 metro, não estou a exagerar, 1 metro, era uma ameba, e ele retirou aquilo do intestino do cliente, o meu colega. E esse homem era um homem com problemas alcoólicos e decidiu fazer uma desintoxicação do álcool. E quando fez a desintoxicação do álcool e começou a uma alimentação saudável, o parasita largou o intestino. E quando largou, começou a sair. Simplesmente. Quando ele foi à casa de banho, o parasita começou a sair. Então, o parasita tinha 1 metro de comprimento. Portanto, vocês imaginem o que é ter aquilo dentro do nosso intestino a comer a nossa comida e sem pagar renda, como eu costumo dizer. A gente tem que brincar, né? Porque estas coisas são extremamente graves, mas a gente tem que se rir, senão a vida é complicada. Bom, hum, agora queria-vos falar de uma pessoa que fez estudos muito interessantes sobre a relação entre parasita e doença crónica. Chamava-se Hulda Clark, era uma médica que fazia investigação, uma médica canadiana, fazia investigação biofísica. E o que é que ela fez? Ela conseguiu provar que todas as doenças crónicas, como cancro, diabetes, artrite, Alzheimer, doenças autoimunes, estão ligadas a parasitas. Ou seja, sempre que as pessoas têm estas doenças mais graves, existem órgãos do nosso corpo que têm parasitas. Então, ela criou um tratamento fantástico através de frequência, que é algo físico, da física. São vibrações, todos os nossos órgãos vibram, ou seja, fazem um movimento vibratório, tudo em nós. Só que não é perceptível ao nosso olho determinados movimentos, ok? Mas eles estão em vibração, é a frequência em que eles se encontram. E ela criou um aparelho que detectava se a pessoa tinha parasitas e qual era a frequência a que o parasita estava. Então ela depois criava uma frequência que causasse instabilidade a esse parasita e o matasse. É brutal. Este trabalho foi fantástico. Eu fiz tornei-me terapeuta da terapia Clark a 30 de nove de 2018. Até tenho aqui uma, aqui o livro autografado pelo autor, que foi um senhor espanhol, o Ignácio, que estudou com esta médica, Hulda Clark. A Hulda Clark morreu em 2009, e até morreu sob assim uma situação estranha que ninguém percebeu, porque aquilo que ela fez de trabalho ia impactar muito economicamente com as doenças crónicas, não é? Porque ao curar as pessoas, e ela curou várias pessoas com os aparelhos que ela fez, então ia aqui roubar alguns clientes à indústria farmacêutica, e obviamente que quando não se gosta dessa situação,
Há sempre aqui coisas a acontecer estranhas. Mas bom, vamos passar isso à frente, que não é o assunto hoje aqui do nosso vídeo, mas é bom nós pensarmos e estarmos com os olhos bem abertos em relação a tudo, porque a gente sabe melhor do que ninguém quando é que nos sentimos bem, quando é que temos saúde e quando é que não temos. E o que é que temos que fazer para isso? Podemos investigar e ouvir várias pessoas, mas a nossa sabedoria aqui dentro do nosso coração é fundamental para a gente saber o que é melhor para nós. Então, dizia eu que a medicina convencional rejeitou o trabalho da Hulda Clark. Este tratamento foi colocado de lado e isto é algo que não se resgatou ainda, mas acredito que num futuro próximo a gente consiga utilizar mais esta terapia que ela criou. Não obstante, ela também usava ervas, determinadas ervas, como a artemisia, a nogueira preta, várias ervas que iam retirar também parasitas do corpo, não só com os aparelhos que ela criou, mas também com as ervas. Então, agora vocês perguntam-me, que sinais e sintomas é que o corpo mostra, é que aparecem e que podem ser causa aqui de nós termos parasitas no nosso corpo. Como é que eu identifico isso? Então, vou-vos dizer aqui algumas coisas que podem ou não estar relacionadas, porque há muitos sintomas que são comuns a várias doenças, a várias situações, certo? E se eu me dói a cabeça, pode-me doer a cabeça porque estou a fazer mal a digestão, ou pode-me doer a cabeça porque tenho um problema grave na cabeça, não é? Então, a gente tem que ter aqui um bocadinho, um critério e um bom senso para perceber as coisas. Então vamos lá aqui aos sinais ou sintomas que podem dizer que nós temos parasitas no corpo. Dormir mal e acordar à meia da noite. 2 da manhã, 4 da manhã, por aí. Porquê? Porque os parasitas são noturnos, mexem-se e acordam-nos. Isso é possível acontecer. Compulsão para alimentos com açúcar e para farinhas brancas. Tu dormires bem, teres uma noite descansada, mas acordares como se não tivesses descansado. Acordares cansado igualmente. O facto de vermos aquelas pessoas com uma barriga muito inchada, que muitas vezes acumulam gases, têm dores de barriga, essa também pode ser uma causa, pode ser parasitas. O tu quereres pensar e teres dificuldade de concentrar-te naquilo que tu queres, isso também pode ser devido a toxinas que eles produzem dentro do nosso corpo, como eu já tinha referido há pouco. O ficares irritada, com ansiedade e o teu humor variar muitíssimo. Às vezes estás muito bem disposta, outras vezes estás super para baixo, deprimida. E aí vais fazer o quê? Comer um chocolate, comer algo doce, não é? Compulsão para os doces. Nessas situações é ficar atento, atenta, para vermos aquilo que acontece e tomarmos as nossas medidas. Alergias alimentares que surgem do nada. Pode ter a ver com o facto de eles danificarem a nossa flora intestinal e isso provoca permeabilidade intestinal e pode provocar a hipersensibilidade a alguns alimentos, ok? Ter comichão no nosso ânus, comichão anal. Isto é um sinal clássico porque, em especial na lua cheia ou na lua nova, porque eles põem os ovos, ali no intestino e junto ao ânus. E, portanto, é uma tática, porque quando nós depois vamos à casa de banho, podemos espalhar os seus ovos por aí, que é o que eles querem, não é? Então, se reconhecestes aqui alguns destes sinais, é provável que tenhas alguns parasitas e que precises fazer uma desparasitação, uma desintoxicação do teu corpo, tá? Agora estava-me aqui a lembrar, antes de terminar,
Queria dizer-vos que apareceu-me uma criança com sintomas de problemas graves digestivos. Era uma criança com, salvo erro, 13 anos. E a mãe levou ao médico, o médico viu-a e receitou-lhe o quê? Omeprazol, porque ela tinha refluxo, sentia acidez, enfim. Receitou omeprazol e disse à mãe que ela tinha que fazer aquele medicamento sempre. Ou seja, estamos a falar de uma criança de 13 anos. Aquele medicamento sempre, com a nossa longevidade até aos 70, 80 anos, a criança vai tomar. Ainda por cima, o medicamento tem alumínio, contém alumínio e está ligado a Alzheimer. Aquela mãe, como era informada, aliás, ela é a minha cliente, é a minha buscadora de saúde, como eu lhe chamo, e ela ligou-me e disse-me: Olha, minha filha está com esta situação assim assim. Fui ao médico, o médico receitou-lhe omeprazol. O que é que eu faço? Eu não quero que a miúda tome isto o resto da vida. Isto é uma situação para mim impossível e não quero. Consegues-me ajudar? E eu disse: Ok. Eu disse: Olha, quando terminarem as aulas, que o colégio é mesmo ao lado da minha casa, quando terminarem as aulas, trazes-me e eu falo com ela e a gente vê o que é a situação e eu avalio para ver o que é que posso fazer. Então ela trouxe uma miúda no final das aulas e a miúda chegou, sentou-se no chão ao lado do sofá, ao meu lado, e eu comecei a falar com ela, comecei-lhe a fazer perguntas. Perguntei-lhe o que é que ela estava a sentir e ela disse: estou irritada, não consigo estudar, não me consigo concentrar, estou muito irritada com os meus irmãos, nem os quero ver à frente, hum, estou sempre mal disposta, não consigo fazer digestão, como fico mal disposta, antes de comer estou mal disposta, estou sempre mal disposta. Então a miúda estava completamente estressada. E eu ouvi a miúda descrever os sintomas todos que eu acabei de vos dizer a vocês, ok? E havia um que ela não disse, e eu perguntei-lhe assim: Olha lá, diz-me uma coisa, por acaso, e estávamos na luz cheia, digo-lhe eu assim: Por acaso tu estás com comichão no teu rabiosque? Ela olhou para mim: Estou, horrível, horrível, então de noite acordo com uma comichão horrorosa. Não sei o que é de fazer, dizia-me ela. E eu, ok. Então, dei à mãe o tratamento, ela fez homeopatia. Eu decidi pela homeopatia porque para a miúda era mais fácil fazer homeopatia do que estar a fazer uma série de ervas. E disse-lhe: Olha, tens que fazer uma semana inteira, depois dás uma semana de intervalo e voltas a fazer outra semana. Mas ao final da semana vais-me ligar e vais-me dizer como é que ela está, que eu quero saber. Ao final de uma semana de tratamento. Passaram 2 dias, ela ligou-me: Olha, Margarida, acabou. Ela não sente mais nada, está ótima. 2 dias. E eu disse-lhe assim: Ok, mas tens que fazer o tratamento até ao fim porque morreram os adultos, estão lá os ovos. Porque eles fazem isso, não é? Eles põem os ovinhos. Então, agora uma semana de intervalo e voltas a fazer o tratamento na terceira semana em que vais matar os ovos, não deixas já eles porem de novo. Então, assim fez até hoje. A miúda está ótima, não tem problema absolutamente nenhum e não teve mais que tomar aquele omeprazol para a vida, digamos assim. Então, hoje, vocês perceberam o que é que são os parasitas, como é que eles agem, que tipo de inteligência é que eles têm, perceberam que se perdeu o hábito de combater, estes seres e eles vivem felizes da vida em nós. E conhecemos o trabalho de uma médica que dedicou a vida inteira a estudá-los e fez a conexão entre as doenças e os parasitas no nosso corpo. Aprendemos também os sinais que nos devem dar o alerta para nós fazermos alguma coisa. Então, no próximo vídeo vou-te falar um bocadinho mais, vou-te falar do meu trabalho no programa Intestino Saudável sobre os protocolos de desparasitação de forma natural, porque é possível fazê-lo de forma natural, ok? Como eu disse, eles ficaram resistentes à maior parte dos medicamentos que existem no mercado da indústria, ok?
Vamos perceber os cuidados a ter para proteger os outros órgãos quando fazemos a desparasitação. E o papel das emoções e da alimentação, neste tipo de limpezas. Agora, antes de terminar, gostava de te fazer um convite. Vamos lá aqui agora compartilhar assim esta imagem que apareceu há bocado duas vezes. Devia ser para eu não me esquecer. Então, eu à terça-feira à noite estou a fazer uma coisa que se chama Mesa de Saúde para mulheres com mais de 40 anos. Faço pelo Zoom, ok? Mando o link para as pessoas que quiserem participar. E o que é que fazemos aqui? É um espaço de partilha, de acolhimento, de transformação, onde nós aprendemos aqui um bocadinho, ou melhor, eu aprendo um bocadinho sobre os vossos desafios, porque peço para vocês explicarem um bocadinho os vossos desafios atuais a nível de saúde. Vocês podem colocar alguma dúvida que tenham e estão ali comigo ao vivo e eu posso vos ajudar. Podem partilhar só o vosso desafio de saúde ou podem nem participar ativamente, podem estar e ouvir as outras pessoas. E se quiserem, se for esse o caso, também podem receber uma orientação minha em relação àquilo que acabam de dizer. Então, se quiserem se juntar a esta conversa, dedicada à mulher, ao bem-estar, ao equilíbrio, à saúde. Basta se inscreverem aqui no link que eu vou deixar neste vídeo. Vocês inscrevem-se e, e estão lá comigo. Eu depois aceito a vossa inscrição e mando-vos o link no dia e na hora que é para entrarem pelo Zoom e participarem nesta mesa de saúde para mulheres 40 mais. Agora queria-vos pedir um favor gigante, gigante, que é, se acharam que este vídeo ajuda na saúde das pessoas e pode ajudar pessoas que vocês conhecem, compartilhem o vídeo com essas pessoas, com família, com amigos e, e pronto, e não percam o próximo vídeo, a segunda parte, onde nós vamos aqui também falar um bocadinho sobre algumas soluções que existem. Ok? Gostei muito de estar com vocês e até ao próximo vídeo.